E aí, devs, aqui quem fala é Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens, e no vídeo de hoje a gente vai criar a nossa primeira API REST. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, fica com a gente até o final. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar e ativar as notificações para receber nosso conteúdo. Então bora lá, bora criar essa API junto. Então bora lá, estou aqui dentro da SE24, criação de uma classe. É uma das formas de criar uma API REST, que é você criar uma classe, herdar essa classe, implementar uma interface HTTP da própria SAP, né, que é o protocolo utilizado de comunicação do REST. E isso aqui, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que a sua classe se torne uma API. Ou seja, pessoas de fora vão conseguir chamar como se fosse os seus métodos. O seu método. Isso é uma classe de uma rota só. Então, basicamente, você vai ter ali um tipo de rota. Vou dar um exemplo. Se tu quisesse criar uma API de vendas, onde teria que constar pedido, criar pedido, modificar pedido e deletar pedido, ou seja, o CRUD, você consegue fazer dessa forma aqui com uma classe só. Agora imagina que você quer pegar uma classe, um projeto realmente de vendas, que abranja várias coisas. Então, parceiros, venda e não sei o que. Então, você não vai conseguir fazer dessa forma. Você só vai conseguir fazer dessa forma nos próximos vídeos, quando eu mostrar para você outras formas de criar classes, certo? Para transformar em API REST. Essa aqui é como se você fosse criar apenas um CRUD. Então, você só tem um GET, um PUSH, um PUT e um DELETE. Beleza? É uma API bem simples que a gente vai criar agora junto. Vou chamar aqui de YGDF API REST, certo? Vou criar aqui uma classe como se fosse uma classe normal, API REST. É uma classe normal, uma classe comum, como se você estivesse criando uma classe qualquer. Para eu transformar essa minha classe em uma API, eu tenho que vir na aba Interfaces e implementar essa interface, que é a interface HTTP de comunicação da própria SAP. Entendeu? Esse random request, ele é o cara que vai receber a requisição que vem externa, ou seja, quando um sistema externo, ou no nosso caso um navegador, a gente vai usar o navegador para conseguir fazer essa requisição e testar, né? Então, quando alguém externo quiser entrar no SAP, vai cair nesse método. E esse método aqui é que a gente vai implementar para poder fazer o teste. É um teste bem simples que eu vou fazer com vocês. É só para mostrar para vocês como mesmo criar uma API simples. Clicou duas vezes aqui nesse método, você vai implementar ele. Lembra que quando você implementa uma interface, você implementa só a assinatura. O método não tem conteúdo, entendeu? Ele é como se fosse só assinatura. Então é para garantir que você faça a implementação dentro desse método. Beleza? Basicamente eu vou começar aqui definindo qual é o meu tipo do CRUD. Qual é o meu tipo do CRUD? Que é o quê? Eu quero saber se é um GET, um PUT, um DELETE, para eu ter uma certa noção. Então eu vou colocar aqui server. O que é o server? O server, ele é a variável que a gente recebe, que está contida na requisição. Então tudo que está na requisição está dentro de server. O que eu quero pegar é o request, ou seja, o que estão me trazendo de informação. Então, quem está de fora está me enviando informações, eu quero pegar essas informações. E, basicamente, o que eu quero pegar aqui é um header field, ou seja, um field de cabeçalho, onde o name dele é till request method. Lembrando que, para strings, o melhor do clean code é utilizar crases, tá? Apenas para achar você utiliza aspas simples. Show? Então, basicamente, esse CRUD aqui, ele vai ter um determinado valor. Então, vou só fazer aqui a implementação do case. O meu case está bugado, então eu tenho que implementar ele aqui na mão. Eu ainda não ajeitei.
Então eu vou colocar aqui como se fosse um post, como se fosse uma requisição externa, que é um post. E eu vou implementar aqui dentro desse método mesmo, não vou criar um método à parte, mas basicamente você conseguiria passar esse server por parâmetro ou até extrair informações desse server e passar por parâmetro em um método e tratar o post em um método isolado. Mas como é uma classe só de teste, eu vou implementar aqui mesmo. Basicamente o que eu vou fazer, eu vou utilizar a nossa tabela de partners, que é a nossa YDLT000, que é a nossa tabela de parceiros, que a gente utiliza aqui no canal para poder testar as coisas. E eu vou colocar aqui, ó, LT Partner, que é o nosso parceiro, nossa tabela de parceiros. Eu vou dar um duplo clique aqui. Você pode utilizar qualquer tabela. Essa é a nossa tabela de parceiros, caso você não tenha criado. A gente tem playlists aí da Projeto de Vendas que eu crio essa tabela do zero com vocês. Então temos aqui o nosso select simples. Basicamente o que eu vou fazer aqui é converter a minha tabela interna em um JSON. JSON nada mais é do que a estrutura que foi determinada pela web, assim como tem o XML e tem o JSON, é uma estrutura de mensagem universal. Então, é uma estrutura que foi definida para que todos os sistemas conseguissem se comunicar. Ela é basicamente chave-valor. Um exemplo de um JSON, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Ele sempre para estruturas ele é chave e para tabelas ele é colchete. Então, um exemplo, como é chave-valor, vai ter esse tipo assim, ó, name Gabriel Dias. Um exemplo, essa é a estrutura básica de uma estrutura do JSON. Quando a gente fala de tabela, a gente substitui isso por um colchete e isso passa a ser uma linha. Então, é assim que a gente tem, sei lá, Pedro Dias. Então, assim é uma estrutura e assim é uma tabela dentro do JSON. É basicamente isso. Se você quer ter vários atributos, nesse caso só tem um name, mas se você quisesse o sexo aqui, falando de sexo, entre aspas, masculino, aí você tem como colocar assim também, beleza? Você separa por vírgula, chave, valor. Beleza? Essa é a estrutura de JSON, é uma estrutura universal de comunicação entre dois sistemas. Basicamente, você tem uma classe da própria SAP, certo? Que é o CLJSON, começando aí pelo UI2, é uma classe estática, um método estático de serialize. Esse serialize basicamente vai receber por parâmetro aqui um data, que é o LT Partner, é o nosso partner, que é a nossa tabela interna, e ele vai transformar isso num texto, numa string, que é o nosso JSON. E para retornar para o usuário, né, para o navegador ou para o sistema, ou etc., para retornar esse JSON, a gente vai colocar aqui, ó, server response, né? Agora ao invés de ser a requisição, é a resposta. Set data. Aí a gente vai fazer assim, ó, data, e eu vou colocar aqui o nosso JSON. Então, basicamente o que eu fiz aqui, ó, vou começar aqui a brincar. Selecionar dados de uma tabela qualquer. Converter tabela. Eu não vou dizer nem tabela, porque isso aqui poderia ser também uma work area, tá? Converter objeto SAP em JSON. Retornar na API. Ativei, feitinho, tá feita a nossa API. Agora, para a gente testar, não adianta você vir aqui e tentar executar algum método, não vai funcionar. Você tem que adicionar esse cara em um nó da SICF. SICF é uma transação onde ficam os serviços de integração da SAP, certo? Então, geralmente eu coloco dentro do default host, SAP, BC, ICF. Cadê o ICF aqui, ó?
ICF, que é o Internet Communication Framework, e aqui eu vou criar um novo nó. Então, basicamente, você clica no ICF, clica em criar novo host, aí eu vou colocar aqui, ó, chamada API REST teste, né? Vou dar um OK, vai aparecer essa tela, você coloca uma descrição qualquer, REST teste. Você vai vir em lista de manipulação e vai colocar o nome da nossa classe, que é YGDF API REST. Vou salvar como objeto local. Salvei. Criou o nosso nó na SIGF. Então, se eu entrar aqui no ICF, vai ter o nosso API REST aqui, ó. API REST test. Só que nota que ele está meio cinza. Isso porque ele está inativo. Então, a gente vai ativar ele. Agora ficou negritinho. Clica com o botão direito, testar serviço. Vai executar. E aqui, por algum motivo, não funcionou, não trouxe os dados. Vamos entender o porquê. Vou colocar aqui um breakpoint externo, já que eu vou fazer uma chamada externa. E vamos ver o que está chegando aqui, ó. Abrir o SAP. É um GET, não é um POST. Navegador sempre faz requisições GET, tá bom? Para você testar POST, PUT, DELETE, etc., você precisa de uma ferramenta para isso. Então, eu vou dar um F5 aqui. Tá aí, criado, como eu falei para vocês, ó, tabelinha. E cada chave dessa é uma linha da nossa tabela, completando aqui 5 linhas da nossa tabela. E é assim que se cria uma API REST de forma descomplicada, meu patrão. É isso. 5 linhas de código aqui, 6 linhas de código. Ah, não, é 20 linhas de código, né? Tá feita aí nossa primeira API REST. Óbvio, não está organizado, é só para vocês terem uma noção de como é simples disponibilizar dados, e basicamente o que a pessoa precisa fazer é acessar essa URL, seja de um HTML, seja de um Node.js, de um Python e etc. Você passa para ele o endereço do seu SAP, do seu servidor, e tá aí nossa API REST disponível para brincar aí dentro da intranet, tá? Para acessar de fora da rede, aí você precisa disponibilizar a porta SAP externa, e aí tem o DNS, configuração de infraestruturas, que a gente não entra aqui nesse mérito de falar sobre isso. Mas tá aí um exemplo de REST. É nóis, até o próximo vídeo.